Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo no canal Família Mente. Mais um vídeo hoje pro canal, família. Grande culto aqui na Deus Proverá, culto de missão. Bora pro vídeo, família, está começando o canal Família Mendes. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar com a sua fé 144. Assembleia de Deus, vem comigo, ouve a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho do céu. E quando ele está prestes a desistir, o Senhor dá o hino 515 para a esposa. Aí começa a cantar assim: pelos vales ser peregrino vou andar. Aleluia! De Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu
dizer: se Cristo comigo vai, eu irei. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Versículo de número 15 em diante. Louvamos ao Senhor neste momento e podemos estar aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Quero me alegrar com a igreja pelo as vestimentas tão maravilhosas. A gente olha e vê lá em 1912 o povo aqui em Belém do Pará, e eu sou grato ao Senhor, porque como é bom nós vermos de onde Jesus, ou como Jesus nos chamou para uma grande obra. Todos acharam, irmão? Amém? Diz assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório em todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em si, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabas, e que tinha também por sobrenome Matias, o justo. Orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte deste ministério e de apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por um voto foi contado com os 11 apóstolos. Versículo de capítulo de número 2 diz assim: cumpriu-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de aquele fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Deus. Segundo os historiadores, aqui começa a igreja de Jesus Cristo. E eu me alegro porque eu li o capítulo 1, para nós entendermos a história, como começou o chamado de Deus. Nós temos que ter cuidado com o nosso chamado, zelar pelo nosso chamado, porque Deus, Ele se responsabiliza e tem compromisso com as nossas vidas. Eu sei que cada um que está aqui nesta noite tem um propósito diante do Senhor. Eu sei que Deus está aqui presente, Ele vai nos abençoar. Quantos necessitam de oração nesta noite? Levante a sua mão, querido Deus e Pai. Diante, Senhor, da Tua presença estamos nós. Eu quero render gratidão a Ti, Senhor, e dizer que já sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, através dos louvores que foram cantados, Senhor, dizendo: Senhor, Assembleia de Deus, eu creio, Senhor, que esta é uma igreja que
vai morar no céu. Uma igreja que foi construída, que foi comprada com teu sangue. Deus, estamos recordando em 115 anos atrás. Quando esses dois homens chegaram, sem entender, sem conhecer, mas direcionado pelo teu Espírito Santo, e está aqui uma igreja que ouviu o Evangelho, que aceitou a Ti como único e suficiente Salvador, e nós somos gratos a Ti, Senhor, por ter enviado Daniel Berg na frente para este lugar. Porque a semente deste Evangelho está aqui o resultado, os frutos estão aqui. A Deus proverá, Senhor, o grupo 5 de congregações, o campo da cidade nova. Deus amado, nós choramos. Toma a direção deste culto para a glória do Teu nome. Em tudo nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Porque o Senhor vai derramar o seu poder. Só quem sabe canta. Este culto vai ser maravilhoso. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Amém. Olha a pregação aí, José. E hoje entregaram o certificado e estamos repassando rápido aqui para os nossos jovens. A Jéssica Silva está aqui? Vem cá, Jéssica. Quero pedir ao presbíteros entregue certificado. Fica aí para nós tirar um retrato comigo, tá? Jéssica Silva. Cadê a mídia? Segura aí um pouquinho, depois nós vamos tirar uma foto com todos. Quero chamar aqui a Carolina Santos. Daí, Carol. Vem cá, Jéssica, fica aqui um pouquinho. Eu quero chamar Davi Nascimento. Davi Nascimento também fez fruto da excelência, tá? Eu sei que Deus há de recompensar. Vem pra cá para tirar uma foto, um retrato que abre. E a Angesa e o Paulo já vem se aproximando, para que a gente possa abençoar cada vez mais nossa vida. Amém? Já? Mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, mais um domingo, culto de missões, e nós cremos que o Senhor vai realizar grandes coisas neste lugar. Sem perda de tempo, a gente está com uma programação aqui um pouco extensa, então a gente vai já iniciar o nosso momento missionário. Vou pedir para o irmão Denise colocar aqui a família que nós vamos falar nesse mês. A família missionária, família Dias, do pastor Ebert, missionária Kézia, dos seus filhos Samuel e Anne Dias. Tá? Eles são missionários que foram enviados ao Peru. Vou falar um pouquinho, pode passar, não é isso? De algumas características, A população lá são quase 34 milhões de habitantes. O idioma lá de línguas nativas são 48, mas e alguns dos idiomas dominantes lá é o espanhol, oficial. E a religião, cerca de 80% lá da população é católica. Eu tô aqui. Vou falar um pouquinho agora do trabalho missionário, que eles estão realizando lá. No ano de 2010, eles foram enviados para a Escola de Missões das Assembleias de Deus, EMAD, em São Paulo, para preparo. E já em 2011, eles foram enviados para o Peru, em parceria com a Igreja da Várzea Paulista. Inicialmente, eles foram para a cidade de Puerto Maldonado, onde passaram apenas um mês e alguns dias, e já sendo assim encaminhados para a cidade de Lima.
E atualmente, né, eles estão na comunidade treinada na Irmã Rosa, Atividade, tá? E já são 14 anos que eles estão em campo missionário. Glória a Deus por essa família, não pode ir agora. Pode passar, irmã Denilson. Tá. Atividade é um distrito localizado na parte oriental da província de Lima. Além disso, é uma das jurisdições mais populosas da capital, abrigando pessoas de diferentes níveis econômicos, sendo encontrado também níveis de pobreza ou extrema pobreza. Pode passar, irmão. E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, do trabalho que eles estão realizando ali. Os nossos missionários estão servindo na nação peruana, proclamando as boas novas, fazendo discípulos, ensinando o verdadeiro evangelho de salvação através de Cristo Jesus. Os desafios no Peru ainda são muitos, mas sempre o Senhor tem dado graça e sabedoria para que continue implantando o reino de Deus nessa nação. E aqui a gente tem, pode passar, irmão Denilson? A gente tem aqui algumas imagens de alguns trabalhos que eles vêm realizando. Nossos missionários entendem que pela palavra os mais jovens podem ter seus caminhos purificados e transformados. O foco deles, né, é ganhar almas e que eles sejam discipulados para ganhar outras almas ali naquele lugar. Tínhamos que levar o nosso filho para tratamento do coração. Numa bela vinda para cá, Deus nos surpreendeu curando milagrosamente o nosso filho Samuel. Todos os problemas que o nosso filho tinha no coração desapareceram para a honra e glória de Jesus. Então é um testemunho muito lindo quando eu estava lendo, né? E eu fiquei muito impactada de ver, né, Jesus ali curando, transformando, fazendo um milagre na vida dessa família. Então ele conta e ele pede, né, no momento da nossa oração, que nós continuamos orando pela saúde deles, né, dos seus familiares, que Deus levante ainda mais mantenedores lá para aquela obra e continue salvando e transformando vidas. E nós, como servos, né, missionários aqui da Casa do Senhor, temos a nossa missão de continuarmos contribuindo, né, com o nosso carnê missionário, com o nosso cofre. Se você sentir no coração também, nós temos o envelope da oferta que vai específica para eles, tá? Então, que o Senhor continue abençoando cada vez mais nós, para nós abençoarmos eles ali onde eles estão fazendo a obra missionária. Estava cansado,
Senhor. A esposa está aí, a Rebeca, e não é Isaac, mas tem uma Rebeca aí. Cadê a irmã Rebeca? Está aí. Cadê os filhos? Ainda não, deita, Jesus. Eu nem vou falar nada senão. Glória a Deus. Deus proverá estar feliz com a presença do nosso pregador hoje. Se assim é verdade, diga: seja bem-vindo em nome de Jesus e volte-se. Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte-se. E leve a sua bênção. E volte para contar. Na Deus proverá. Estamos muito felizes porque o Senhor tem honrado os propósitos dos irmãos Carneiro Missionário desde o começo do ano. O Senhor colocou isso no nosso coração, de cada irmão que pegar o Carneiro Missionário fazer um propósito, né? Então, nesse momento, o Senhor tem abençoado nossos irmãos. Vou chamar aqui uma oportunidade com a sua oportunidade. E logo após, o conjunto de jovens. Aleluia, né? Eu saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que essa paz possa continuar com esse povo tão unido. O meu testemunho é que eu e a irmã Sulamita, nós estávamos tentando comprar uma casa. Já fazia vários dias, vários tempos que a gente fazia tentando comprar essa casa. Aí deu uma oportunidade. Aí o Gesivaldo veio aqui e deu um testemunho de carneiro missionário, né? Aí eu peguei, falei: eu vou pegar um carneiro missionário desse. Eu fiz o propósito, como a irmã falou, fazer propósito, faço propósito com Deus, tá? Eu não tinha nada, nem eu e minha família não tinha como comprar essa casa. Aí foi um rapaz lá em casa, ele chegou e disse, o Joelson falou com ele, e ele disse: Trindade, quanto é a tua idade? Eu disse: eu tenho 71 anos. Ele disse: 71 anos já tá, não dá mais para arrumar alguma coisa. Mas Deus estava no propósito. Deus estava no propósito. Aí aconteceu tudo uma maravilha. Foi uma coisa tão maravilhosa. Do carneiro missionário. Faça esse propósito com o carneiro missionário. Faça esse propósito. E foi aberta as portas. Ele, quando foi, ele falou assim: olha, só dá para arrumar 17 mil, não foi, filha? 17 mil. Se tá bom. Para 17 mil, tá bom. Aí eu fiz negócio com ele, tudo muito bem. Estou pagando. Mas graças a Deus, eu comprei a casa à vista, 12 mil reais, à vista. Não foi nível de prazo, não, foi à vista. Aí o meu filho, eu disse também assim: o carneiro missionário, eu já sei para que é esse carneiro missionário. Ele sabe para que é, né, meu filho? E você também tem que fazer o carneiro missionário também, faz esse propósito. E agora a casa nossa já está, o piso está meio ruim, o piso. A irmã Sulamita já mandou fazer tudo o piso. Tudo foi Senhor, tudo foi Deus. Aí eu tenho um quintal. Aí eu vou criar pinto, galinha, tem açaíba, tem açaizeiro, tem mais, cupuaçu, água de cupuaçu tem, e tá lá.
irmão Vidal falou é verdade. Eu estava usando do freezer, Jesus me deu um freezer. Eu estava usando do fogão, Jesus me deu fogão. Agora eu estou na sua me dá um freezer novo. Porque o meu queimou. Eu fui na van e me deram outro. Eu estou honrando o carrinho missionário. Eu pago 2, 3 parcelas quando eu venho aqui na casa do Senhor Jesus. Ele me honrou e continua honrando. Pode confirmar que verdade, como o Dani falou, ele honra nossa honra. Quem crê nele, tá bom? Eu vou dizer assim, por verdade, não se esqueci. Obrigado por tudo. Estamos unidos para Jesus. Estamos aqui porque Jesus é bom, é maravilhoso. Estamos aqui vendo pessoas aqui que dias que eu não via, como aqui a missionária Raquel. Deus te abençoe, filha. Você é muito querida, Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração aqui para tirar a oferta. Aquele que vai dizimar, aquele que vai ofertar. Oferte com amor. Dê aquilo, o teu máximo que puder, dar para a obra do Senhor Jesus. Sempre eu costumo dizer, Deus ele não precisa, não. Ele é dono do ouro da prata. Mas precisa de nossa ajuda, das nossas orações e hoje é um culto de missões. Amém, amado? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, amado. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Obrigado por tudo, Senhor amado, pelo louvor e pelas palavras, testemunho, Senhor. Mas chegou a hora, Senhor, do teu servo, da tua serva, ofertar, dizimar, Senhor, a tua obra, Pai. E o Senhor possa abençoar grandiosamente, Senhor, a vida de cada um, o celeiro de cada um, Pai, a necessidade de cada um, em nome de Jesus, Pai. Entra com provisão, Senhor, meu Pai. Tu sabes, Senhor, meu Pai, a necessidade do teu servo, em nome de Jesus. Por isso nós oramos e cremos no teu poder. Amém. Salve os irmãos, papai do Senhor. Vai ser rápido meu testemunho, irmãos. Janeiro, fevereiro, março. Quando eu ouvi aquele irmão falar, contando aquilo que o Senhor tinha feito, na TV, irmão Jesuvaldo, aí eu disse aqui no ciclo de oração, eu disse, Senhor, eu vou fazer um propósito aqui contigo. Porque sempre eu faço um propósito de oração de 3 dias, vigília. Assim, desse jeito eu nunca tinha feito. Eu disse, Senhor, eu vou pegar um carnê missionário. E eu vou pagar esse carnê. E eu vou colocar diante de ti, Senhor, uma causa. E só o Senhor pode fazer. É causa impossível, Senhor. E foi sobre a casa da minha filha, da Raquel, que era um castanhal, mas de aluguel. E aí eu coloquei e pedi para o Senhor que Ele desse a casa da minha filha. Quando foi abril, ela disse assim, mãe, a gente foi ver uma casa, e aí a corretora lá, assinamos o papel, tudo, e mandaram para a Caixa Econômica. Aí eu fiquei orando. Aí mês passado eu paguei, meu carnê missionário, né, minha pagando direitinho. Aí passou, acho que mais de um mês, ela ligou para mim e disse assim, mãe, olha aí porque o negócio está um impedimento lá na Caixa Econômica, lá pelo papel, pelo documento. Aí eu disse para ela assim, olha, se tu crê, essa casa já é tua. Eu falei para ela, porque eu sei o Deus que eu sigo. Quando Ele quer agir, não tem barreira, não tem fé, não tem demônio, não tem nada que impeça o nosso Deus. Eu falei para ela. E aí eu comecei a orar. Quando foi aqui, deu uns 15 ou 20 dias, ela me ligou, a Caixa Econômica ligou para eles lá, que foi passar, foi aprovado, e ela assinou lá e a casa é deles, irmão. É verdade, faça propósito com o Senhor. Eu pedi
ela está avançando. Mês passado ficamos em 9º lugar e para a honra e glória de Deus esse mês nós ficamos em 5º lugar. E isso é para a honra e glória de Jesus. Nós estamos muito felizes. E agora a gente vai fazer o sorteio. Amém. Não sei quando será que Jesus vai voltar para levar-me para o céu, mas estou confiando na sua promessa e isso estou certo, um dia eu irei morar lá no céu, larará, 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 o céu não é um sonho, foi Jesus quem falou, realmente existe. E quando tudo findar, sim, irei para o céu namorar com o rei e então contemplar tal como ele é. Larará, 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 sim, o céu é distante, mas pra mim não será, pois um anjo serei, então tudo será muito perto pra mim, larará, muito perto para mim, pois o anjo serei, muito perto para mim, pois o anjo serei, muito perto para mim. Muito perto pra mim. Quantos estão felizes nessa noite da glória aí? O culto está uma bênção. Meus queridos, nesse momento eu quero convidar toda a igreja a prestarmos atenção na encenação que iremos fazer da história dos missionários suecos que iniciaram a história da nossa querida Assembleia de Deus em Belém do Pará e em todo o Brasil. Eu queria convidar, eu preciso pelo menos de 20 irmãos que estão figurantes, que estão a caráter de época, para vocês fazerem parte desse momento com a gente. Todas as irmãs que estiverem aí tão bonitas, arrumadas, vocês podem entrar aqui pelo anexo para fazer parte de uma cena do navio, tá? Vamos valorizar esse esforço que vocês tiveram para ficar registrado. Todos que estiverem aí, pode sair aqui no anexo para mostrar. O adolescente ali, Gabriel, vem comigo, você está muito bonito, garoto. Esses obreiros que estiverem, caráter também, vamos lá. Olha aqui, ó, vamos lá, vamos fazer parte desse momento, vamos deixar registrado isso na história da Deus Proverá. O cena que veio com o bigode original, vamos lá, meu irmão, faz parte com a gente, vai ficar registrado na memória desta igreja.
Eu acredito que a primeira vez que está sendo recontada essa história, Deus proverá pronto, vai ficar marcado na história da Deus proverá. No Brasil. Daniel Berg nasceu em 1884 em Glasgow, na Suécia. Era filho de um pastor e cresceu em um ambiente religioso. Berg se converteu ao cristianismo quando ainda era jovem e logo em seguida começou a estudar teologia na escola de cristianismo na Suécia. Gunnar Wingren nasceu em 8 de agosto de 1879 em Östergötland, na Suécia. Ele também cresceu em um ambiente cristão e após se converter, estudou teologia na escola de cristianismo também na Suécia. Daniel Berg e Gunnar Wingren nasceram em uma época difícil na história da Suécia. Entre 1867 a 1886, quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimento e de emprego. A maioria emigrou para o meio oeste dos Estados Unidos. Em 1909, por uma ocasião de uma conferência em uma igreja sueca em Chicago, Gunnar Wingren foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas. Daniel Berg e Gunnar Wingren se conheceram em uma conferência em Chicago. Os dois conversaram horas sobre as convicções que tinham. Gunnar Wingren assumiu o pastorado da Igreja Batista Sueco, desta vez em Saltbank, na fronteira de Indiana com Michigan. Em uma das pregações da sua igreja, 10 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, tornando-se uma igreja pentecostal. Uma de suas ovelhas, Adolf Rudd, que recebeu o dom de profecia. Por inspiração do Espírito Santo, Daniel Berg abandonou seu emprego em Waukesha, em Chicago, e foi ao encontro de Gunnar Wingren. Passaram então a encontrar-se diariamente para estudar as Escrituras e orar junto, esperando uma orientação de Deus. Em um culto de oração, Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam a profecia de Adolf Rudd sobre a chamada missionária e o lugar para onde deveriam ir. Era um lugar chamado Pará. Na ocasião da profecia, eles ouviram pela primeira vez o idioma em português. Foram a uma biblioteca pública procurar no mapa onde ficava o Pará. Foi então que encontraram onde se encontrava o Pará, no Brasil, no norte do Brasil, na região amazônica. Em obediência à orientação recebida, ambos viajaram para Nova York para se informar sobre a viagem ao Pará. Eles tinham em mãos $90, valor que daria para comprar as passagens para a viagem. Foi então que, de modo incompreensível, ouviram uma voz de Deus que ordenara que eu doasse o valor para o jornal pentecostal. Acharam estranho, mas obedeceram. Voltaram e se despediram da igreja em Chicago. E os irmãos lhe deram uma oferta que só deu para 2 passagens de trem até Nova York. Eles não sabiam como conseguir o restante de dinheiro para as passagens para o Pará, mas esse detalhe não os abalou em nada, pois tinham a convicção que tinham sido convocados por Deus para esta missão. Pegaram o trem rumo à grande Nova York. Passaram em uma cidade aonde trocariam de trem. E enquanto esperavam, foram visitar a cidade para conhecê-la. Foi então que encontraram um comerciante crente que conhecia Gunnar Wingren e lhe disse: desta noite passada, enquanto orava, Deus mandou que colocasse no envelope
uma quantia e mandasse pelo correio para o irmão do navio. Mas como o encontrei, vou entregá-lo pessoalmente. Saindo, vi e contou o valor que teria sido doado em oferta, e eram $90. Justamente o valor ofertado ao jornal pentecostal. E o valor correspondia ao valor da passagem da viagem de Nova York até o Pará. Chegaram ao porto de Nova York e foram procurar um navio que fosse para o Pará, mas não tinha nenhum. Foi então que foram informados que o navio Clemente havia atracado para Reparos e que partiria no dia 5 de novembro de 1910, conforme a profecia que haviam recebido. E o mais curioso, haviam apenas 2 lugares vazios. Foi chegado então o dia da viagem. No dia 5 de novembro de 1910, eles embarcaram no navio Clemente. E um grande povo subiu junto com eles, com destino da viagem ao Pará. Só viajava mulher nesse navio? Vocês falam tudo em inglês, não é? Alguém fala em português? Arruma aí para dar todo mundo no navio. Os missionários ficam na parte da frente, viu? Muito bem. Todos a bordo? Podemos partir? O tecladista solta um som aí de navio partindo no porto. Vamos embora rumo ao Pará, Brasil! Partiram de Nova York no dia 5 de novembro e foram 14 dias de viagem até o Pará. Durante a viagem, os missionários faziam o trabalho de evangelismo, evangelizando as pessoas durante as viagens. Num certo dia, evangelizando o homem, ele aceitou a Jesus. Foi a primeira alma que eles ganharam para o Senhor Jesus durante a viagem. Da chegada ao Brasil, finalmente, após 14 dias de viagem, no dia 19 de novembro de 1910, em um dia ensolarado, o navio Clemente atraca no porto Companhia dos Docas, em Belém, e o povo desce e desembarca, e os missionários juntamente com eles. Podem desembarcar e vão para a casa de vocês, na cidade do Pará. Era um dia ensolarado. Os missionários desembarcaram em Belém, capital do Pará. E ao desembarcarem na escadinha do cais do porto, não tinham amigos ou conhecidos na cidade. Não tinham endereço de ninguém que os aguardasse e nem sequer sabiam falar a língua portuguesa. Carregando as suas malas, subiram na rua 15 de agosto, hoje a atual Avenida Presidente Vargas. Caminharam por metros e chegaram a uma praça arborizada, era a Praça da República, aonde sentaram em um bar, em um banco, para descansar. Olharam a paisagem, viram o povo, a correria das crianças, e naquela ocasião fizeram a primeira oração em solo paraense.
Seguindo a orientação de alguns passageiros de viagem que falavam inglês e conheciam a cidade, foram à procura de um hotel. Hospedaram-se em um hotel cuja diária completa custava 16 mil réis. Quantia exata quentinho no bolso. Foram então ao restaurante do hotel para fazer a sua primeira refeição e ter um contato com a culinária paraense. Serviram de comidas que não eram de costume. Experimentaram a maniçoba, o vatapá, o pato do tucupi. Serviram a eles também uma bebida preta, quente e amarga. Era o café. Parece que não gostaram muito pelas caras dos missionários. Ou então, que Gunavimbre pegou o jornal na mesa do hotel, mesmo não sabendo ler o português, abriu, folheou o jornal e encontrou o endereço de um pastor, Justo Nelson, que conhecera na América do Norte. Anotaram o endereço. No dia seguinte, foram eles então ao encontro do pastor Justo Nelson e o apresentou ao pastor Raimundo Nobre da Igreja Batista no Pará. E este permitiu que os missionários ficassem morando nas suas dependências na igreja situada na rua João Paulo em 406, hoje demolida. Era um ambiente úmido, sem janelas, infestada de mosquito e calorento. Daniel Berg foi um homem de coragem. Com 26 anos de idade, se empregou na companhia Port of Pará, hoje Companhia das Docas do Pará. Com a profissão de cabeleireiro e fundidor, ganhava 12 mil réis por dia. Conheceu Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana no Pará, que falava inglês, e mostrou-se interessado em dar aulas particulares em português aos missionários. Daniel Berg trabalhava para pagar as aulas de português que Wingre fazia. Enquanto ele trabalhava, Wingre estudava. E à noite eles se encontravam e ele ensinava a língua portuguesa a Berg. Com o restante do salário, Berg importava as Bíblias e literaturas em português dos Estados Unidos. Daniel comercializava e evangelizava os paraenses. Poucas pessoas sabiam ler, mas Berg visitava casa por casa e as famílias em todos os bairros e rua. Passando algum tempo, já sabiam falar o português. Começaram a realizar culto no porão aonde moravam. Eu quero convidar os tripulantes para fecharem esses bancos aqui, os que estão caracterizados, agora vocês vão fazer parte da Igreja Batista. Por enquanto é da Batista, viu? Depois vocês vão virar assembleiano. Realizaram o culto no porão aonde moravam. Falavam do poder do Espírito Santo. Pessoas eram curadas. O movimento pentecostal começou a queimar os corações dos brasileiros. Celina Albuquerque se dedicava à escola dominical e agora se encontrava enferma.
Os missionários então oraram por ela. Daniel Berg perguntou a ela se acreditava que Jesus podia curá-lo de uma enfermidade incurável. Ela disse que sim. Então os dois missionários oraram ao Senhor, o médico dos médicos. O Senhor interveio e a curou completamente. Após ter recebido a cura, Celina decidiu então fazer um propósito para que Deus a batizasse com o Espírito Santo. Fez um propósito de 5 dias de oração. E no 5º dia, numa quinta-feira, a 1h da madrugada, no dia 8 de junho de 1911, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Sendo a primeira crente no Brasil a confirmar a mensagem dos missionários. Os missionários continuaram pregando no porão, e mais pessoas curiosas chegavam para entender o que acontecia no culto dos missionários. O clima ficou tenso. O pastor Batista apareceu em uma das suas reuniões no culto e observou e gerou uma grande discussão sobre os ensinamentos. Ele dizia que esses ensinamentos tinham ficado no passado. Não, vamos embora agora. Vamos embora, não quero isso aqui, ficou no passado. Vamos embora. Vamos embora agora. A discussão resultou na expulsão dos missionários e mais 18 membros da Igreja Batista. Sobe 18 pessoas aqui para acompanhar os missionários. O resto fica aí que daqui a pouco vocês vão subir para louvar. Celina Albuquerque convida os missionários a morar em sua casa com ela e seu esposo Henrique Albuquerque. E lá na sua residência foi realizado o primeiro culto pentecostal na rua Siqueira Mendes, 67, em Belém do Pará. Convictos, se organizaram e fundaram a Missão de Fé Apostólica em 18 de julho de 1911. Depois, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de Deus. Em 11 de janeiro de 1968, a denominação foi registrada oficialmente como pessoa jurídica Assembleia de Deus e os seus estatutos e regimento. Em poucas décadas, a partir de Belém do Pará, começou a chegar em todas as vilas, até alcançar um grandes centros urbanos. Em virtude do seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso brasileiro. Daniel Berg faleceu em 1963, aos 79 anos. E Gunnar Wigner faleceu em 27 de julho de 1933, aos 53 anos. Ambos deixaram um legado significativo na história do cristianismo no Brasil, tendo sido pioneiros no movimento pentecostal e fundadores da maior denominação evangélica do país, a nossa amada Assembleia de Deus, a qual servimos com amor e dedicação à obra do Senhor até que Ele venha. E esta foi o resumo da história dos nossos missionários fundadores da Assembleia no Pará e no Brasil. Agora eu quero convidar toda a igreja de pé e vamos juntos adorar o nome do Senhor. Vamos usar as nossas percussões. Cadê o pandeirista que está no saco? Cadê a percussão? E a banda ao vivo. Jorge, tá ok?
a nossa adoração e nós vamos ouvir a tua voz. Usa o teu filho, o diácono Leonardo, como tu tens usado, Senhor, poderosamente. Aquilo não que nós queremos ouvir, mas que tu tens colocado no coração dele para esta igreja desta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Quero com muita alegria saudar os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Peço que você, por gentileza, abra juntamente comigo a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, em 2 versículos. Eles estão entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Atos 1:8 e Atos 2:39. Amém? E enquanto você localiza o texto, eu estendo esse momento de gratidão ao Senhor, pois pela sua infinita bondade e misericórdia nos permite estar com os irmãos aqui na congregação. Deus próprio. Deus abençoe toda a igreja que me ouve nessa noite. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Uma festa muito bonita. Deus abençoe todos os organizadores. Continuem sendo bênçãos, né, para as nossas memórias. Eu sempre gosto de lembrar que é importante nós aguçarmos a nossa memória e que as memórias, elas são objetos de disputa, e nós temos uma tendência muito natural ao esquecimento. Por isso que esses eventos são necessários para trazer a nossa memória. É o que nos lembra Jeremias lá em Lamentações. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, né? Então, como pentecostais, como assembleanos, continuamos crendo no mesmo Espírito que operou para que há 115 anos atrás a Assembleia de Deus iniciasse aqui. Ela continua viva até hoje, porque o Espírito Santo continua o mesmo e porque nós não deixamos esse fogo apagar. Amém? Então nós precisamos das nossas memórias. Amém? Deus abençoe o pastor Hernandes, que nos fez o convite. Cadê? Pastor Hernandes, homem de Deus, né? Hoje é um dia especial para mim, né? Que meu pastor Hernandes, hoje é um dia especial para mim e para minha esposa, né? Estamos completando 1 ano de casados, para a glória de Deus. E aí eu disse, eu não vou sair, mas como o convite foi de uma pessoa que nós temos uma estima muito grande, pastor Hernandes, eu falei, nós vamos lá, para a glória de Deus, comemorar o nosso aniversário de casamento pregando, né? Ô glória, fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe, minha esposa está aí, Deus abençoe. Os irmãos localizaram o texto, primeiramente Atos 1:8, que diz assim, ó: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E agora em Atos 2:39, que diz assim: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Você pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor Jesus, tá? E nós temos alguns temas norteadores para nós refletirmos um pouco nessa noite, né? Que eu quero apresentá-los antes de nós iniciarmos. Nós temos para falar o que já foi muito bem apresentado, que é a respeito dos 115 anos da Assembleia de Deus. Temos a temática das missões, e eu quero apresentar um outro tema que é sobre a nossa praxis, a nossa vivência pentecostal. E graças a Deus que esses temas, eles se englobam, eles se concatenam entre si. Nós vamos estar comentando um pouco a respeito disso. E eu quero iniciar a minha fala lembrando aos irmãos que nós só estamos chegando, pastor Hernandes, a 115 anos da Assembleia de Deus, presbítero Agostinho, por um motivo. E aí eu peço a sua atenção nesse momento. Por qual motivo é, pregador? Porque nós somos pentecostais. Amém? Nós somos herdeiros da tradição pentecostal. E eu quero lembrar aos irmãos que o pentecostalismo
como um movimento moderno. Ele tem o seu início aqui no final do século XIX, início do século XX, mas ele tem a sua origem na Bíblia. Nós não falamos de pentecostalismo sem falar na Bíblia. Veja bem, nós lemos o livro de Atos, o capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Ali está uma ordem direta de Jesus para os seus discípulos. Olha, ficai em Jerusalém, mas vocês receberão poder a descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui há uma promessa diretamente de Jesus sobre aqueles discípulos. Então, como herdeiros do pentecostalismo, eu não falo como um movimento moderno, eu falo primeiramente como uma origem bíblica. Nós somos herdeiros desta mesma promessa. Eles ouviram a ordenança de Jesus, e aqui você precisa se localizar e lembrar que Cristo, ele havia sido crucificado, ele havia sido morto, ficou alguns dias com os discípulos e depois foi assunto aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E Cristo morre na Páscoa. E o Pentecostes é uma das festas judaicas que se estende por 50 dias após a Páscoa. Veja bem, a tradição, conforme narra o texto bíblico do Antigo Testamento, dizia que a festa de Pentecostes era um momento de alegria, em que eles apresentavam ao Senhor as suas primeiras colheitas, simbolizando profeticamente que aquele ato de trazer as primícias ao Senhor abençoaria todas as demais colheitas que viriam no decorrer do ano. Veja bem, foi justamente no dia do Pentecoste que o Espírito Santo veio sobre aquela igreja, sobre a igreja primitiva, e o texto, conforme Atos 2, nos informa que eles foram revestidos de poder e falavam em novas línguas, conforme o Espírito lhes permitia que falassem. Escute, foi o primeiro, aleluia, a primeira oferta apresentada ao Senhor foi a igreja primitiva, e a partir dela Cristo, o Espírito Santo, veio varrendo em toda a história, de modo que nós chegamos até aqui como frutos dessa chama que se acendeu em Atos 2. Escute isso nessa noite. A chama pentecostal não se acendeu lá na Rua Sulsa, aleluia, do avivamento do qual nós somos herdeiros, do qual nós somos frutos, aleluia. A chama do Espírito Santo não se acendeu lá no país de Gales, do movimento do avivamento do país de Gales de 1905, que gerou o avivamento da Rua Sulsa, que depois gerou o pentecostalismo no Brasil. Não, nós somos herdeiros do pentecostalismo bíblico, do Espírito Santo que acendeu o fogo lá em Atos 2, aleluia, da igreja primitiva, que recebeu esse poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, porque ele fala: mas vocês receberão um poder ao descer sobre vocês. A gente precisa lembrar disso, irmãos, que pentecostalismo, que poder de Deus não é causado por homens, mas vem direto de cima. Veja bem, o texto diz, aleluia, quando descer sobre vocês, aleluia. Lá em Atos 2 também diz que eles estavam reunidos e veio do céu como que um vento veemente e impetuoso. Preste atenção que o que nos traz até aqui não é algo causado por homens, mas é algo que vem de cima, aleluia. É o Espírito Santo trabalhando em nosso meio, nos mostrando que Ele é o dono da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Uma outra coisa que eu quero lembrar
lembrar aos irmãos, conforme diz o texto que nós lemos em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, é que é uma promessa direta de Jesus. Escute, não é uma outra pessoa que garante o que nós cremos, o que nós vivemos, o que nós praticamos, não, queridos, é o próprio Jesus. Eu quero lembrar isso aqui, é o próprio Jesus. Desde que o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, ela iniciou-se no Brasil, isso foi prefigurado um pouco aqui na nossa peça, que houveram algumas desavenças, podemos dizer assim, e houve uma separação da igreja que já se existia aqui. A gente precisa lembrar que antes, que quando a Assembleia de Deus surge aqui, outras denominações já anunciavam Cristo da sua maneira. Você tinha a Congregação Cristã do Brasil, que existia aqui no Pará desde 1910, de tradição italiana. Alguns analistas dizem que os cultos deles eram em italiano. As igrejas católicas que existiam aqui no início do século XX, algumas ainda faziam cultos em latim. Havia uma tradição elitista nestas igrejas que se existia aqui no início do século XX. Mas o que eu acho lindo, veja bem, é que quando o pentecostalismo se inicia aqui, a Assembleia de Deus se inicia aqui, pegando um pouco da raiz da tradição do avivamento da Rua Azusa, porque eu devo lembrar aos irmãos que no início do século XX, na virada do século, a gente costuma falar que o século XX, Presbítero Agostinho, é o século do Espírito Santo, conforme Vincent ensinam, porque ele diz que aquilo que era Charles Fox Parham, ele vai trazer uma série de ensinos, e esses ensinos mostravam, Mari, que dentro da Bíblia há uma praxis, e a praxis essa, que o Espírito Santo descia sobre as pessoas, e isso era evidenciado na elocução. Em outras palavras, que é como está documentado na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós cremos no batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder evidenciado pelo falar em línguas. Amém? E tem alguém, irmão Trindade, que nos acusa de que nós isolamos o livro de Atos e cremos unicamente ali. Negativo. Existe uma tradição bíblica que em todo momento, em vários momentos do Antigo Testamento, eles recebiam a unção do Espírito Santo, e isso era evidenciado pela sua elocução. Por isso eu quero lembrar que uma das bases do pentecostalismo e da Assembleia de Deus não é outra senão a crença no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Isso não é eu que estou inventando, eu quero localizar aqui rapidamente alguns versículos com os irmãos, por gentileza, e o primeiro está em Números, capítulo de número 11, versículos 24 e 25. Então a gente precisa entender como é que a gente chegou até aqui. Amém? Que a Assembleia de Deus é uma obra de Deus, e que se é uma obra de Deus, é Ele quem se responsabiliza. Mas como é que a gente chegou até aqui? E eu quero iniciar essa resposta contigo te apresentando o primeiro ponto. É porque o pentecostalismo crê no batismo com o Espírito Santo. Amém? Olha só, e em Números 11, versículos 24 e 25, se mais localizar, olha o que diz aí: Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos dos povos e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Os irmãos estão acompanhando aí? Como é que segue o texto? E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre, olha, de cima, louvado seja o nome do Senhor, sobre eles, e o quê? E o quê?
e profetizaram. Veja bem, olha só, isso aqui é lógica. O Espírito vem sobre eles e eles profetizam. Porque quando o Espírito Santo vem em alguém, é evidenciado no falar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Foi isso que os Daniel Berg e Gunnar Widgren anunciaram aqui, que gerou um escândalo na igreja que aqui já existia, porque eles não criam assim, aleluia, mas nós assim cremos. É este Espírito Santo que desce sobre a nossa cabeça, aleluia, e que é evidenciado no falar. Primeiramente, falar em outras línguas, aquela língua que a gente não conhece, que conforme Paulo escreve em sua epístola aos Coríntios, no capítulo de número 12, são línguas que a gente não entende, aleluia, mas que por vezes o Espírito, a nossa consciência, ela fica inerte, mas o nosso Espírito é alimentado, aleluia. É por isso que o Assembleianos, ele fala em línguas, aleluia. A gente fala em mistério, porque isso é nossa característica. Só que existe um dilema bem aqui, pastor Hernandes, veja bem, porque depois desse evento aqui ainda no capítulo de número 11, lá no versículo 26 vai dizer que 2 homens, veja bem, o padrão estabelecido era que 70 anciãos receberiam o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, e eles falariam em nova, e eles profetizariam, eles evidenciariam isso, mas de repente tem 2 homens, Eldade e Medade, no versículo 26, que não estão naquele arraial, mas da mesma forma estão falando em línguas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo 27 diz que alguém chegou até Moisés para falar: Moisés, tem gente falando em línguas fora daqui, faz alguma coisa. Só era para ser 70, tem 2 que estão ali fora. E aí Moisés leva essa reclamação até, aliás, Josué leva essa reclamação até Moisés. E o versículo 29 nos dá a resposta de Moisés. Mas antes, eu quero te lembrar de uma coisa. Existe uma coisa que a gente chama de tipologia bíblica. O que quer dizer tipologia bíblica? É que o Antigo Testamento, ele é uma chave hermenêutica para o Novo. Então nisso existem alguns tipos do Novo Testamento presentes no Antigo Testamento. Então, por conta de vários eventos no Antigo Testamento, Moisés é uma figura de Cristo. Então preciso que você transforme isso para entender o versículo 29, porque o versículo 29 diz que Moisés responde assim, ó: você está com ciúme por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Não, você não está entendendo, aleluia. Não é de uma outra coisa que nós somos herdeiros, não. É desta promessa aqui, aleluia. Porque a promessa, as igrejas tradicionais que existiam aqui, as que primeiro trouxeram o pentecostalismo para o Brasil, elas tinham uma cultura elitista, que só os anciãos, por vezes homens, tinham a cultura para profetizar, mas a Assembleia de Deus e o pentecostalismo não, aleluia. É como Moisés falando aqui, ó: eu não quero só 70 recebendo o Espírito Santo, eu quero todos, aleluia. E tem dezenas em Atos 2 ali, recebendo o Espírito Santo, profetizando e falando em novas línguas. Ora, até mesmo quando a Assembleia de Deus inicia aqui, ela já iniciou, Mário, quebrando protocolos, porque quem recebeu primeiramente o revestimento do poder com falar em línguas foi uma mulher chamada Celina Albuquerque, como foi prefigurado aqui na peça. E eu quero lembrar um outro ponto, porque o pentecostalismo também ele crê
que isso também foi apresentado na peça. Nós cremos que o que aconteceu nos registros de Atos não ficaram lá. Deus possibilitou a nós vivermos isso também. Porque as igrejas tradicionais, elas pegam assim e fazem uma leitura da Bíblia aqui, ó, balanceada. Olha, não, tem coisa que é pra gente, tem coisa que não é pra gente. Isso é interessante para algumas observações. Mas nós, como pentecostais, nós olhamos para a obra de Cristo total e falamos: nós somos herdeiros dela também. E uma das coisas que Cristo deixou para a sua igreja, aleluia, foram os dons espirituais. Há uma tradição teológica chamada de cessacionismo, da qual eles dizem que alguns dons permanecem para a igreja, outros dons cessaram. Nós não cremos nisto. Nós cremos que a lista de dons, sejam dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço narrados em Coríntios, em Efésios, aleluia, eles são atuais para nós como igrejas hoje, aleluia. E o porquê que eu estou falando isso? Porque dentre estes dons, aleluia, existe o dom da cura, que a Celina Albuquerque, antes dela receber o batismo com o Espírito Santo, ela primeiramente foi curada, aleluia. Isso porque alguém olhou e viu que Jesus curou e falou: Jesus, assim como tu me curou, assim como tu curou, eu também vou ser usado em cura. É assim que o pentecostal, irmã Rose, ele vive, vivendo a palavra de Deus, dia após dia, aleluia. O Robert Menzies, em seu livro Pentecoste, essa história nossa, ele diz que o pentecostal, ele lê a Bíblia diferente. O tradicional lê a Bíblia como uma mera memória. Não, o pentecostal, ele lê a Bíblia pensando: se aconteceu com ele, vai acontecer comigo, aleluia. Deus está nos chamando nessa noite para nós olharmos para esse livro sagrado, não como um mero livro de memórias, mas como uma continuação, aleluia, da nossa vida. Deus está chamando a congregação, Deus proverá para viver um pentecostalismo contínuo. O mesmo Deus que usou os discípulos, Ele nos usa também em todo e em qualquer momento. Somente quem crê nessa palavra dá aquele brado de crente pentecostal, aleluia. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Isso não é porque a gente é doido, não, irmãos. É porque a Bíblia nos permite isso. Daí eu quero que você observe com mais calma o capítulo 2, versículo 39 do texto de Atos, do qual nós lemos na leitura inicial, que diz: porque a promessa, veja bem, aquele evento aconteceu ali. Estavam no cenáculo reunidos, e isso aqui precisa a gente lembrar que eles estavam orando, irmãos. Eles estavam orando. A gente que quer fazer avivamento, movimento, aí faz um monte de coisa, manda a gente bater palma, manda a gente falar glória, glória 1000 vezes, né? Bota uma banda com som altão, aí quando a emoção no público fala que é o Espírito Santo, não, isso é causado, isso é uma reação humana ao movimento emocional. Eles ficaram por 10 dias no cenáculo orando. Pentecostalismo requer oração, aleluia. Você que ainda não recebeu, continue orando e buscando, espere. Ore, busque, espere. Irmão, como é que o senhor sabe o que vai acontecer? Porque Jesus já prometeu, aleluia. Eu não preciso te garantir mais nada, Jesus já prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles estão ali orando, e aí vem, de repente,
repente veio como do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa, e apareceram línguas entre eles como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Que fala, estamos em Atos 2, no versículo de número 4 em específico, conforme o Espírito lhes permitia que falasse. Uma coisa sobrenatural aconteceu ali. O texto nos narra como um som, foi um som mesmo que invadiu o estabelecimento onde eles estavam. E ali algumas cenas semelhantes a fogo foram baixando sobre a cabeça dos que estavam ali orando. E eles de repente, impulsionados pelo Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E não era uma causa humana, o texto diz, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Pentecostalismo não é algo humano, é o Espírito Santo. Aleluia! Muita gente fala que isso não acontece, mas no nosso meio a gente fala pouco nisso. Obreiros, precisamos pregar sobre isso, precisamos ensinar sobre isso, que o Espírito Santo ainda continua batizando com evidência em falar em línguas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto do versículo 5 em diante diz que quem estava ali no versículo 6 diz que eles começaram a ouvir e ficaram surpresos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Existe muita discussão interpretativa deste versículo. Alguns dizem que eles falavam em línguas específicas e que o público entendia aquelas línguas. Mas o texto aqui, ele nos dá uma informação que diz que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí o próprio Menzies, ele diz que na verdade eles falavam línguas que eles não entendiam, e o Espírito Santo fazia os ouvintes ouvirem nas suas próprias línguas, e aquelas línguas glorificavam o nome do Senhor. Olhem para cá, em nome de Jesus, porque o pentecostalismo, ele precisa apontar para Jesus. Tem gente que tem usado o dom para se promover. Aí o pastor Alexandre Coelho, na revista da Escola Dominical de 2017, na revista O Vento Sopra Onde Quer, ele pegou uma lição para falar só o que não é o pentecostalismo. Aí sabe o que ele fala? Que o pentecostalismo não é símbolo de espiritualidade. Veja bem, você que o Senhor batizou no Espírito Santo, você não é mais crente do que o irmão que não é batizado no Espírito Santo. Quem fala em línguas não é mais crente do que o irmão que fala em línguas baixinho. A gente tem que parar de usar essas evidências para se promover e lembrar que elas apontam diretamente para glorificar o nome do Senhor. O verdadeiro pentecostalismo tem o nome de Jesus no centro e glorifica Ele em todo e em qualquer momento. Escute, Ele tem te usado para a glória dEle. Você canta para a glória dEle, você faz ministério para a glória dEle, aleluia. Você ganha almas para a glória dEle, aleluia. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, acontece algo tremendo, porque revestido de poder, o versículo 14 em diante nos informa que agora Pedro, irmão Sidney, agora cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, cheio da autoridade, começa a pregar. Olha, veja aí o versículo 14, levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigindo-se à multidão, nestes termos: homens da Judeia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso, prestem atenção no que eu vou dizer. Aí ele começou agora a pregar, coisa que ele não conseguia antes. Pedro era muito impossível.
quando ele viu que as pessoas relacionavam falando que eles estavam bêbados, se em outro momento ele tinha pegado uma senhora pernamã que tinha arriado uns e outros, mas agora ele está cheio do Espírito Santo, agora ele está batizado no Espírito Santo, aí ele vai pregar, aleluia, porque o crente pentecostal ele prega a palavra, escute, aleluia, foi apresentado na peça isso, quando eles vieram aqui, eles começaram a pregar, visitar casas, visitar vilarejo, e levaram, aleluia, a palavra de Deus em locais onde as outras igrejas não chegavam. Devo lembrar isso. As igrejas que existiam aqui, elas tinham uma tradição elitista. Eu sempre gosto de lembrar que essa estética que nós usamos para representar a festa de centenário da Assembleia de Deus, ela apresenta uma sociedade que existia em Belém do Pará, que é uma sociedade elitista. Nós vivíamos o período da borracha, então havia uma riqueza e uma elite europeia aqui. Só que quando a Assembleia de Deus se instalou, ela não foi atrás da elite, ela foi atrás dos pobres. Aleluia. Veja bem, é por isso que você vai nos interiores aí, comunidades ribeirinhas, dificilmente vai ter uma igreja tradicional lá, mas uma Assembleia de Deus tem, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É por isso que nós temos que falar, aleluia, alegres por termos uma tradição assembleiana, aleluia. Então, queridos, para a gente correr, Pedro anuncia o que estava acontecendo ali, era um cumprimento de uma promessa, a promessa de Joel 2. Nós bem sabemos que Joel 2 é o profeta do Pentecoste, quando ele diz lá em Joel 2, a partir do versículo 28, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Aí ele começa a falar, primeiro é derramar, aí ele fala das evidências, vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão, porque a evidência ela vem na elocução, aleluia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí Pedro anuncia, foi isso que aconteceu aqui. Só que aí quando ele está chegando no final da sua pregação, foi o versículo 39 do capítulo 2 de Atos que nós lemos. Veja bem o que ele diz, porque a promessa, que promessa é essa? A de Joel 2, do derramamento do Espírito Santo. A promessa, ela é para vocês. Ele está falando dos ouvintes dele lá, é para vocês que me ouvem. Só que aí, Mário, ele continua, a promessa é para vocês e para os seus filhos. Isso aí é a geração futura. A igreja primitiva, depois veio as igrejas pós-igreja primitiva, a era dos pais apostólicos, a era da patrística, a igreja medieval. Ele continua para os seus filhos. Ele continua, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chama. Aí eu quero lembrar uma coisa com os irmãos, nós estamos muito longe de Jerusalém, estamos longe geograficamente e estamos longe cronologicamente deste evento aqui. Mas sabe por que nós estamos aqui? Porque Cristo nos chamou. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. Tem gente que acha que a gente quis ser salvo e foi salvo. Não. Nós atendemos a um chamado. Que chamado é esse? O chamado da salvação. Você lembra de Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso não é um chamado? Quem é que nos chama? Jesus. Então Jesus nos chamou, nos salvou, e na condição de salvos nós somos herdeiros também dessa promessa. Aleluia! Eu quero ministrar a alguém nessa noite que entendeu essa palavra, aleluia, que talvez você ainda não foi alcançado nessa promessa. Escute, muito foi falado sobre voto aqui nesta noite, e que Deus continue abençoando esta igreja financeiramente com seus votos, mas eu quero te convidar a você a fazer um voto. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, eu vou orar 10 dias, eu vou jejuar 5 dias, eu quero para mim também, aleluia. Preste atenção que quando Lucas, aleluia, menciona, aleluia, aquele texto que a gente materializa ele demais, está em Lucas 11,
versículos 9 ao 13, que diz: pedi, dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Aleluia. E aí ele vai concluir o texto falando: pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Sabe o que Lucas nos ensina aqui? Que da mesma medida que nós pedimos coisas materiais ao Senhor, nós devemos pedir bênçãos espirituais também. E para o crente pentecostal não tem bênção maior do que o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Primeiramente, aleluia, se tiver alguém para entregar a sua vida a Cristo, a oportunidade é essa. Cristo está aqui nessa noite. Aleluia. Aquele que batiza é o mesmo que salva. Aleluia. Cristo está aqui nessa noite. Pentecostalismo também é salvação. Aleluia. Porque aqui em Atos 2, depois do movimento espiritual, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Preste atenção, porque a Assembleia de Deus é a maior igreja missionária do Brasil. Aleluia. E uma das maiores do mundo, Pedro Agostinho. E o pentecostalismo até 2030 terá mais de 2 milhões de adeptos no mundo. Por quê? Porque somos uma igreja missionária. Eu quero orar nesse momento. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Sinta a graça do Espírito Santo nessa noite. Receba a unção do Espírito Santo nessa noite. Eu ministro renovo àqueles que nunca mais executaram o dom de falar em línguas. Aleluia. Estamos em um culto pentecostal de 115 anos de uma igreja que fala em línguas desde o seu primeiro dia. Aleluia. Jesus, e dentro deste templo, se tem alguém que ainda não é batizado, eu te peço agora em nome de Jesus, vai de encontro a esta alma sedenta e batiza com o teu Espírito Santo. Enche, Jesus, transborda, Jesus, de autoridade, de poder, Pai amado. Não é nós quem fazemos isso, é o Senhor. Aleluia. Sopra o teu Espírito Santo, batiza, enche, renova, Pai amado, renova com dons espirituais, renova, Senhor, aleluia, com dons vocacionais, aleluia, com dons de serviço. Enche nessa noite, Pai amado, para glória, louvor e honra do teu nome, Jesus. E uma coisa que eu te peço, Pai amado, é que essa mensagem ela entre no nosso coração, entre na nossa mente, Pai amado, conforme diz a tua palavra lá em Provérbios: quando deitares, isso falará contigo, quando acordares, estará contigo também. Jesus, lembra-nos, Pai amado, que o Espírito Santo, ele é para o nosso tempo. Deus, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja. Glória a Deus. Eu creio que Jesus batiza aí. Em nome de Jesus, eu sei que não ficará somente a jovem, tem uma jovem do grupo aqui que foi batizada. Dia do encontrão, fiquei em pé aí, em nome de Jesus. Ela foi batizada com o Espírito Santo no encontrão. E esse Jesus continua batizando. Estou obrigado. Muito obrigado. Eu ia sempre falar isso aqui, que ele falou, que às vezes o nosso propósito não pode ser somente financeiro, mas que venha a ser espiritual. Renova, Jesus, me batiza, ouça, me dá a palavra, dá sabedoria, que eu possa entender e compreender a tua palavra. Obrigado, Diácono Leonardo. A tua igreja está sedenta, a tua igreja está caminhando.
com a espada do Espírito. A tua igreja está sarando, a tua igreja está sendo renovada. Abre a tua boca, igreja, não duvida, porque Deus é aquele que quer ver, aleluia, a tua luz brilhar. Deus quer ver tu marchar, Deus quer ver tu estender tuas mãos, e Deus decretar saúde, Deus decretar vitória da tua família, da tua casa. Deus está te levando para uma vigília, mulheres. Comece a contemplar o céu se abrindo. Fala da grandeza de Deus. Meu Deus, nessa noite, Pai, estamos encerrando o grande culto. Senhor Deus amado, com tudo que foi realizado neste lugar, Senhor Deus, eu creio que Tu estás recebendo a adoração da Tua igreja. Senhor, nós vamos sair daqui, mas debaixo da Tua glória, debaixo da pregação que foi ministrada nessa noite. Usa, Senhor Deus, este varão, usa a família dele, Senhor, e protege e guarda. Usa o pastor, Senhor Hernandes, que está na frente desta obra. Senhor Deus, coloca sobre ele as tuas mãos, direciona, porque tu está revelando e dando sabedoria. Por isso, nesta noite, Pai, nós levamos em segurança, dá uma semana de bênção e de vitória para a tua eleita, Senhor, porque no domingo que vem, grande será neste lugar adoração para ti, porque a tua igreja vai estar comemorando mais um ano de vitória. Prepara, Senhor Deus, algo importante para tuas filhas neste lugar, Senhor. Nos leve em segurança, daí uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador debaixo das tuas mãos, Senhor. Se tu vir, Senhor, nós leva contigo, mas se tu não vier, nós vamos continuar te adorando. Se essa igreja tu crê, dá brado de glória a Deus, porque o Senhor é conosco. Glória a Deus. Antes da bênção, se tem vidas para Cristo, para a reconciliação, para a salvação, a oportunidade está aí. E em nome de Jesus, eu determino para todos que aqui estão, Evangelho para a vida do seu esposo, saúde, em nome de Jesus Cristo. Levante as vossas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com a vida da amada Igreja de Cristo, que todos digam amém. A paz do Senhor. A palavra de Deus pregada, louvado o nome do Senhor, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o like. Fica com Deus e até o próximo vídeo, família.